Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E existiam muitos conflitos porque a igreja em Roma havia alguns judeus se convertido, e não somente judeus, mas também gentios. E ali os judeus começaram a cobrar algumas questões dos gentios e os gentios a cobrar algumas questões dos judeus. Os judeus, eles criam, eles tinham a convicção de que todo aquele que servia a Deus, que entregava sua vida para Deus, deveria ser circuncidado, porque a circuncisão era um sinal para eles, que eles criam nas leis de Moisés. E os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, mas haviam aceito os evangelhos, eles acreditavam que eles estavam vivendo a graça. Jesus Cristo havia morrido por eles e eles não precisavam se colocar debaixo do jugo da lei. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Romanos, no capítulo 12, falando justamente sobre a conformidade e a transformação. Porque, na verdade, haviam pessoas que ainda estavam servindo a Deus ali, servindo as Escrituras, mas eles estavam se conformando com muitas coisas que já não condizia com aquilo que Jesus havia ensinado. Por quê? Eles se diziam conhecedores das leis, doutores, senhores na lei, mas, no entanto, eles deixavam de praticar coisas muito simples, como, por exemplo, o amor ao próximo, a ajuda à viúva, assistência às famílias, ao órfão. E tudo isso gerava muitos conflitos, mas o apóstolo Paulo confronta a igreja para que eles não viessem mais a se conformar com as coisas deste mundo, mas que eles deveriam buscar ser transformados, a transformação. E nós sabemos que hoje em dia também, no meio do povo, há muitas pessoas que, mesmo tendo aceito Jesus em suas vidas, mesmo estando frequentando cultos, pessoas que leem a palavra, conhecedores da palavra, ainda se conformam com muitas coisas que desagradam a Deus. Ou muitas vezes eles se conformam com coisas que não foi Deus que enviou, que deu sobre a vida deles, como enfermidades, às vezes lutas que passam, lutas financeiras. A pessoa acha que aquilo é um jugo que Deus liberou sobre a vida dela. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, um dos papéis do cristão hoje, a igreja hoje de Cristo, é não se conformar com as coisas do mundo e nem com os fardos que Satanás tenta lançar sobre a igreja, mas ser transformado. Esse é um dos papéis principais que nós devemos buscar viver hoje. Eu lembro de duas experiências que nós tivemos no decorrer desses anos. Certa vez, evangelizando uma pessoa que estava desviada, falando do amor de Deus, um mendigo se aproximou. E, de repente, aquele mendigo começou a ser usado por Deus e começou a falar do reino de Deus para aquela pessoa que eu estava ali evangelizando, falando do amor de Deus. E aquele mendigo, ele foi tão usado que aquela pessoa acabou se quebrantando e chorando ali. E aquele mendigo saiu dali e foi embora. E depois, mais algum tempo depois, eu tive outra experiência com uma pessoa embriagada. Eu estava falando também do amor de Deus para uma pessoa e chegou aquele bêbado, aquela pessoa embriagada. E Deus começou a usar tremendamente a boca daquele bêbado, revelando coisas que somente aquela pessoa sabia. E aquela pessoa também começou a chorar ali na presença de Deus. E aquele mendigo, aquele bêbado, ele saiu dali e foi embora. E continuou bêbado. Ou seja, o mendigo, ele foi usado, continuou sendo mendigo. Aquele bêbado, ele foi usado e saiu dali e continuou sendo bêbado. Então aí que está a diferença. Muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, eles querem ser usados por Deus. Eles desejam ser usados por Deus. Mas eu podia entender naqueles 2 dias, daquelas experiências que eu tive, que o mendigo, ele foi usado por Deus, mas ele continuou sendo mendigo. Aquele bêbado, ele foi usado por Deus, mas ele continuou sendo um bêbado. Muito mais importante do que Deus me usar, do que Deus te usar, nós podemos provar da transformação
em nossas vidas, de sermos transformados a cada dia, de podermos deixar com que a palavra entre em nós e venha transformar as nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo, ele estava falando naqueles dias para a igreja de Romanos, que muito mais do que os sinais que Deus estava operando lá, muito mais do que as pessoas serem usadas no nome de Jesus, muito mais importante do que tudo isso é elas serem transformadas para poder saborear, provar da glória eterna, da salvação eterna em Cristo Jesus. Então eu quero falar para você, Deus, ele pode te usar grandemente, com muitos sinais, ele pode te usar para curar as pessoas, ele pode te usar para fazer uma boa pregação, para falar do amor de Deus para as pessoas, mas de nada adianta se a pregação que você faz para as pessoas não for primeiramente para você. Nós temos que ser transformados, principalmente pela pregação que nós vamos fazer para que outros ouçam e sejam transformados. Nós só podemos curar as pessoas naquilo que nós somos curados. Nós só podemos transformar as pessoas naquilo que nós somos transformados. Nós só podemos libertar as pessoas naquilo que nós somos libertos. Amém?